Cegos, do livro Construção do Amor, Chico Xavier, por Emmanuel. As sombras nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia ou da ignorância. E é por isso que encontramos no mundo cego de todos os matizes, cegos cristalizados na usura que nada enxergam, além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Cegos detidos no egoísmo destruidor que nada vêem senão os caprichos em que se movimentam. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Cegos algemados à viciação, em que apagam a luz da própria consciência. Cegos agrilhoados à preguiça que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes, à custa de queixas e lamentações. Cegos atados à tristeza nociva que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta, do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Cegos confiados ao abismo da descrença que nada observam senão os espinheiros de sarcasmo e negação que lhe vicejam no íntimo. Para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Paz e bem, meu irmão. Da dor não, né? O texto nos chama que consigamos não ser tão cegos para isso. Esse texto, cujo título é Cegos, é do livro Construção do Amor. É uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel. Meus irmãos, como precisamos acreditar que existem essas cegueiras. É a cegueira da tristeza nociva que nos impede, enquanto a gente está cheio de lágrimas nos olhos, inebriando o nosso olhar, presos na melancolia, a gente suja o ambiente das pessoas que passam por nós. Essa cegueira de preguiça que muitas vezes temos de levantar e ir à luta, para a gente parar de se queixar. Mas para isso tudo a gente precisa se esforçar. E é por isso que pedimos que você, quando ouvir a palavra, se ligue, ouça mais de uma vez se necessitar. Quando eu faço a leitura para vocês, vocês não imaginam quantas e quantas vezes, às vezes na leitura eu tenho que voltar porque erro e vou novamente, porque o nosso espírito tem que estar atrelado com o nosso ser, nosso espírito que é imortal, não é? Nesse corpo físico que estamos. Às vezes a gente está aqui sentadinho fazendo a leitura do livro, mas a mente voa e aí tudo perde o sentido. Por isso que precisamos estar atentos. Percebe? Essa leitura do livro Construção do Amor é um texto importante, de uma dimensão muito profunda, moral, espiritual e moral. Né? Nesse tema central que fala da cegueira que nem sempre está nos nossos olhos. Quantas vezes a gente passa pela rua e alguém fala, oi, tudo bem? E aí você vê e fala, puxa vida, não tinha te visto. É a cegueira física. Mas por quê? Porque nossa mente às vezes está longe, a gente está andando ali na mesma rua, na mesma calçada e não vimos que podíamos estar passando por um conhecido, por um amigo, por um irmão. Que bom que esse irmão muitas vezes nos chama, porque se é outro cego do espírito vai dizer, fulano passou por mim e não cumprimentou. Mal sabe que às vezes a gente está fisicamente presente, mas a mente está longe. Então o texto nos chama à luz da consciência. E só com essa luz na consciência que vamos ter a responsabilidade sobre todos os temas da vida, sobre o nosso dia a dia, meu querido irmão. Então,
Vamos pedir a Jesus a bênção dessa dificuldade, mas não da dificuldade da dor que no último parágrafo nos vem. Se ela vier, ok, mas é a bênção da oportunidade que vem através da dificuldade. Aí é diferente, certo? Ele nos alerta, o texto nos alerta o tempo todo os perigos da cegueira mais terrível, que não é a cegueira física, é a cegueira espiritual, é a cegueira da alma, meu irmão. Sabe, eu conheço uma pessoa muito querida que trabalhou muitos anos como caseiro na casa da minha mãe. Ele chama Manel. Um belo dia, Manel foi fazer a cirurgia para voltar a enxergar dos 2 olhos. E pasme, operaram o olho errado. E ele ficou cego das 2 vistas. E pensa que ele se revoltou? Não, meus irmãos. Ele encontrou naquela dor, naquela dificuldade, ou naquele medo de nova vida que iria ter que agir e não só agir, mas modificar todos os seus pensamentos, toda a sua vida. Ele encontrou na humildade a forma melhor e hoje ele prega por aí a palavra de Deus. Volta e meia eu estou com esse irmão querido, Manel. Aliás, Deus abençoe Manel, Marilda, sua esposa. Chegue até ele as nossas preces, até eles a nossa prece. É assim que fazemos. Quando lembramos de alguém que nos serve de exemplo, oramos e pedimos a Deus que na sua infinita bondade aqueça o coração daquele a quem lembramos, ou melhor, de quem lembramos. É dessa forma. Vamos orar. Amigo e mestre Jesus, que todos esses ensinos que nos veio através do livro Construção de Amor, por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos faça lembrar que há muitos tipos de cegueira e que não devemos seguir ao egoísmo, ao orgulho, aos vícios, à preguiça, à tristeza, e seja lá o que for, que não conseguimos lembrar de pronto agora, mas que tenhamos a capacidade no teu amor, inspirados no teu amor, receber a sua luz, Senhor. E assim, não há dor que venha e que permaneça em nós. Não há dificuldade que venha que não possamos ver como um meio de ultrapassar esse obstáculo e seguir por caminhos mais altos. Auxilie-nos, Senhor, a afinar a sintonia, para que a esperança seja sempre as lentes das quais desejamos enxergar o mundo e os nossos irmãos. Lembrei agora, sabe de quem? De Richard Simonetti. Ele falava, quando você estiver triste, escolha trocar as lentes do seu óculos e encontre na alegria dessa troca a pureza da bondade que irradia a cada momento. Ah, meus irmãos, a vontade de falar. Eu vou lembrando de outras coisas. Eu lembro de um filme que vocês já devem ter assistido, é Pai por um Dia, ou Pai por Acaso, com Adam Sandler, que ele fica com um menininho por um dia e depois ele acaba até adotando essa criança. E na hora que ela tinha muito medo de ir para o colégio, ele dizia, coloque os meus óculos. Ninguém vai te enxergar nesse momento. E o menininho acreditou naquela historinha e perdeu a vergonha toda. É assim. Às vezes precisamos colocar os óculos espirituais. É aquela brincadeirinha de colocar uma lente na nossa frente. É uma máscara que na verdade usamos o tempo todo, meus irmãos. Uma máscara. São as nossas personas, mas é através delas que muitas vezes conseguimos agir. É quando um irmão nos pergunta, você está bem? E a gente poderia dizer, eu tô péssimo, você não sabe o que aconteceu comigo. Mas a gente resolve dizer, tô sim, tô bem, obrigada. E você? E aí aquele irmão nos chega e nos conta algo. E aí a gente vê que poderia ser muito pior. E aí você dá uma palavra de conforto. No Provérbio 17 diz, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. E assim seguimos, não é? Um beijo para você, meu irmão. Que o Senhor da vida esteja com você hoje, amanhã e sempre. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.